Evangelho de Mateus, capítulo 28, eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta hoje. Eu vou enfatizar um verso, mas eu queria, de alguma forma, passar por esse capítulo aqui. O final de um texto, para mim, ele é muito importante, né? Diz que o início de um texto a gente ganha o leitor ou perde o leitor, e no final a gente consegue concretizar ali os ensinamentos, né? Ou a mensagem que a gente tentou passar durante o escrito. Então a gente sabe que o Evangelho de Mateus é escrito por um judeu, a fim de provar que aquelas profecias do Antigo Testamento que apontavam para o Messias são cumpridas em Jesus, né? No filho de Maria, no filho de José. Então Mateus está escrevendo para um público judeu, provando isso, né? E anunciando que há um novo tempo, anunciando que há um novo rei, anunciando que há a realidade do reino de Deus e que esse novo rei é Jesus e que esse novo tempo é inaugurado com a vinda do Messias esperado. Então, Mateus está concluindo aqui esses relatos que ele faz da vida de Jesus nesse capítulo 28, logo após, obviamente, a sua crucificação e aqui começando com a sua ressurreição. Então, nesse capítulo 28, a gente vai ver, para mim, né, e aí é o meu comentário, Mateus está, de alguma forma, trazendo os personagens, ou as personagens que ele havia, de alguma forma, trazido luz ali durante todo o texto, ele traz as consequências da morte para esses personagens. Então, a gente tem os discípulos, a gente tem as mulheres, a gente tem ali os guardas e os chefes dos sacerdotes, a gente tem os religiosos e o império ali por trás, e a gente tem uma nota, né, para mim, um comentário ou um registro do que Jesus deixou para o futuro. Nós estamos, de alguma forma, nesse texto ali de Mateus capítulo 28 também. Então, eu queria dar uma passada rápida aqui, só para mostrar esse movimento, né? Então, havia sido narrada toda a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, e Mateus começa a mostrar as consequências dessa morte, ou os fatos posteriores da morte de Jesus. E ele começa lá no verso 1, você está com a sua Bíblia aberta comigo, ele começa narrando assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, ou seja, domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então, um dos temas, né, para mim, um dos temas do Evangelho de Mateus é essa novidade do reino, né? Então, o que é novo? Então, no domingo, no primeiro dia da semana, no começo de uma nova semana, agora no começo de um novo tempo, Mateus já está deixando aqui um pouco daquilo que havia escrito durante todo o seu texto. Olha, começando um novo tempo, começando uma nova semana, elas foram lá ver o sepulcro. Então, esse é o movimento de Maria Madalena e de Maria irem lá no sepulcro. Eu vou pular agora lá para o verso 11. Ele mostra outro movimento de um outro grupo. E ele diz assim: enquanto as mulheres estavam a caminho, isso porque as mulheres já haviam encontrado com o anjo já havia anunciado que Jesus não estava ali naquele sepulcro, e as envia a Galiléia para falar com os discípulos. Então elas estão a caminho da Galiléia, onde eles se encontram com Jesus posteriormente. O texto diz assim: enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Então, os guardas que estavam ali tomando conta do sepulcro de Jesus veem toda aquela movimentação e eles vão arranjar uma solução com alguém que mande. Então, eles vão lá nos chefes dos sacerdotes explicar o que aconteceu, explicar que o corpo de Jesus não está mais lá dentro, e eles estão perguntando: o que a gente faz com isso? Né? O que a gente faz com a notícia de um Jesus ressurreto? Né? E é muito interessante aqui, a gente vê Mateus deixando algo que já havia ficado claro durante o texto dele, a diferença da reação das pessoas diante da notícia de Jesus. Né? As mulheres correm para falar para os discípulos que aquilo que havia sido prometido se cumpriu, que Jesus realmente ressuscitou, de que Ele está vivo, de que eles poderiam ter esperança. Agora, aquele grupo que sempre resistiu a Jesus, aquele grupo que sempre negou a Jesus, continua negando a Jesus. Não consegue mudar de postura, mesmo vendo, ou mesmo ouvindo falar de um homem ressurreto, não consegue mudar a sua perspectiva, continua ali com a sua dureza de coração, está preocupado ali em manipular as relações, em manipular a história,
história, e esse é o registro que Mateus faz aqui nesse verso, né? Então, aqueles que sempre estavam tentando manipular a religião, continuam manipulando a religião. Não importa se Jesus era um nazareno, não importa se Jesus é aclamado como rei em Jerusalém, não importa nem se ele morreu e ressuscitou. Eles continuam negando Jesus, eles continuam manipulando a história para que Jesus não seja o grande rei. E por fim, um terceiro movimento aqui. Então, ele narra esse anúncio da ressurreição de Jesus, ele narra o movimento das mulheres que já haviam ido ao sepulcro e agora vão para a Galiléia, ele narra o movimento dos guardas e agora ele está narrando o movimento de Jesus, que é o movimento dos discípulos, que é o movimento da igreja. Quando ele diz lá no nosso verso tão conhecido, no verso 19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente vê aqui no capítulo 28, Mateus tentando dar uma nota para cada personagem, né? Tentando dar ali um rumo para as histórias que se passaram ao longo do seu livro. Mas eu queria, no meio desses movimentos, destacar um versículo, que eu acho que dá uma nota interessante aqui para a nossa reflexão, pensando, né, no nosso tema de Natal. O verso 6, que é uma fala do anjo. E é muito interessante, né, que o texto de Mateus, assim como outros evangelistas, como Lucas, começa, depois da genealogia de Jesus, começa com um anúncio de um anjo para Maria, de que ela ficaria grávida. E é um anúncio do anjo para José, de que sua esposa ficaria grávida. E agora ele termina também o texto com o anúncio de um anjo, né, para duas mulheres, para as Marias. E ele diz assim, no verso 5 e no verso 6, o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham e vejam o lugar onde ele jazia. Que Deus fale no nosso coração a partir dessa palavra, a partir desse texto. Bom, eu queria de uma forma muito simples aqui, tentar dentro desse contexto, aplicar aqui a nossa vida, aquilo que Mateus está expressando aqui no final do seu texto. Esse verso para mim, ele dá uma nota muito importante aqui, daquilo que havia acontecido, daquilo que aconteceria. E eu queria aplicar isso como um sinal, um chamado de Deus para a nossa vida de nos movermos, de nos movimentarmos. Né? Nosso versículo base aí é o verbo se fez carne, né? Então o verbo faz esse movimento de encarnação. Eu gosto da ideia de que Deus está em movimento, eu gosto da ideia de que Deus não está ou não planeja ficar parado esperando a vida acontecer. E a gente está aqui mostrando que a vida está se movimentando e Deus está se relacionando com as pessoas. E uma coisa que me chama a atenção aqui é que elas estão buscando Jesus. A primeira coisa que o anjo fala para ela: olha, vocês vieram buscar Jesus, vocês vieram encontrar com Jesus, mas ele não está onde vocês pensam. E isso é uma coisa muito importante para a gente. A gente já havia comentado com vocês que os guardas aqui, o império, a religião judaica, né, os chefes dos sacerdotes aqui, representando esse grupo, eles estão convivendo com Jesus, estão vendo a ascensão de Jesus, viram a crucificação injusta de Jesus, veem a ressurreição de Jesus, eles estão convivendo com Jesus, mas não reconhecem Jesus. E aqui, de uma outra forma, na fala do anjo, fica implícita essa ideia também de que não é só buscar Jesus pelas minhas fontes. Não é só buscar Jesus do meu jeito, porque às vezes eu busco Jesus e eu não encontro porque eu estou buscando ele num lugar, ou estou buscando um Jesus que não existe. Eu não estou buscando o Jesus que se fez carne e nos ensinou quem ele é. Nós não estamos, às vezes, buscando o Jesus que mostra perfeitamente quem o Pai é. Nós não estamos buscando Jesus, aquele que é o Filho de Deus. Nós estamos buscando um rei segundo a nossa vontade, um Deus segundo a nossa vontade. Então, o primeiro ponto que eu queria aqui trazer é sobre o perigo de nós, nas nossas religiosidades,
no nosso costume de fazer a coisa acontecer, no nosso costume religioso, no nosso costume espiritual, nós criarmos um Deus para a gente. E nós convivermos com esse Deus com as nossas expectativas. E nós nos decepcionarmos com Deus que não existe. Nós nos decepcionamos com Deus por vezes porque, na verdade, montamos um Deus que simplesmente não existe. Montamos um Deus que faz a nossa vontade o tempo inteiro. Montamos um Deus que, na verdade, se molda ao nosso querer, se molda aos nossos planos, que abençoa aquilo que determinamos e que faz se cumprir as palavras que nós determinamos. E nós vemos ao longo da história de Jesus, e Mateus está aqui talvez trazendo essa luz, de que esse novo tempo, desse novo rei, desse novo reino, é realmente novo. Não se molda à forma humana, não se molda aquilo que a religião determina, não se molda aos feitios humanos, não se molda a uma realidade já determinada, já pré-determinada por nós. Ele é um rei novo, que traz novidade de vida. E quando nós lemos depois Paulo aplicando essa verdade em 2 Coríntios, a gente fala que isso é bonito, né? Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo novo se fez. Mas talvez a grande pergunta que fique no nosso coração, ou que fique para o seu coração nessa manhã é: você realmente tem experimentado um novo reino de um novo rei? Ou você continua convivendo com um Deus que você formou na sua mente e continua ali com a sua métrica religiosa bem descrita, bem determinada por você, e não sai dessa casinha porque talvez não faça sentido na sua existência? Mateus está novamente na fala do ano falando: olha, vocês estão vivendo um novo tempo. Ele não está aqui, vocês estão o buscando, mas ele não está como vocês esperam. Vocês não vão encontrar o óbvio. A vida com Deus, ela não é óbvia. A vida com Deus, ela não é rotineira. A vida com Deus, ela não é uma regra muito bem delimitada, escrita. A vida com Deus, ela acontece. E aqui, muito propriamente, algo que também fica registrado por Mateus, que é muito bonito, que é a atitude dessas mulheres que são as que ficam na crucificação até o final, aguentam o peso da história e estão até o final, mesmo após o terceiro dia, visitando o sepulcro de Jesus. E uma coisa que eu queria trazer, talvez, como aplicação para a sua vida e para a minha vida também, é que na vida com Deus, nós precisamos ir na história com Ele até o final. Na vida com Deus, no meio do caminho, a gente não entende o que está acontecendo. Na vida cotidiana, se a gente parar no meio de uma fase e tentar fazer um recorte da história, por vezes a gente só conta derrotas, a gente só contabiliza as perdas. Mas na vida com Deus, a gente fica com aquela expectativa de que o final da história ainda não foi escrito, ou o final da história será ainda escrito. Se a gente corta a história de Jesus até a crucificação, parece que tudo se acabou, e esse talvez fosse o sentimento dos discípulos. Se aquelas mulheres não estão dispostas a irem até o final da história, a esperarem o final da história acontecer, talvez elas estivessem completamente perdidas. Mas por irem e se desafiarem até o final da história, por irem e deixarem Deus ir revelando-se aos passos, né, ao deixarem Deus ir fazendo a história no coração delas, elas experimentam a ação de Deus. Então você está aqui hoje desesperado, você está hoje aqui sem rumo, você está hoje aqui inconsolável, você está aqui angustiado porque está olhando para um recorte da sua história. E eu queria te dizer que ainda há espaço para Deus revelar-se no caminho. Ainda existem histórias a serem contadas de Deus na sua vida. Essa fase, como nós temos ouvido, é só uma fase. E nós vamos passar por essas fases, e ao chegar no final da história, nós vamos falar aquilo que Paulo fala para a igreja de Filipos: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia final. Nós estamos caminhando nas fases com Deus, e estamos vendo Deus se revelando a nós, conforme Ele é, no meio das nossas crises, das nossas derrotas. Não só um Deus das glórias, mas um Deus que mostra a sua glória em meio às nossas fraquezas. Um Deus que revela a sua força em meio das nossas fraquezas. Um Deus que nos carrega quando nós não temos mais forças para caminhar. Mas só experimenta isso quem vai caminhando com Ele até o final da história.
Só experimenta isso quem, na verdade, não confia nos próprios passos, não confia nas próprias determinações, não confia nem no sucesso nem no fracasso dos seus planos, mas confia que a sua história tem sido escrita, tem sido cuidada pelas mãos do Todo-Poderoso. Essas mulheres estão assim, elas estão aguardando, talvez ainda desconfiadas, talvez ainda tateando, talvez ainda procurando o Jesus morto, e lhes é anunciado, olha, ele não está aqui. Sim, vocês estão o buscando, mas vocês vão encontrá-lo de uma forma diferente. E talvez você esteja aqui questionando Deus, olha, eu ouço muito isso de jovem, né? Busco a Deus, mas eu não encontro, eu não acho. Então busca, mas não escreve como ele vai se revelar. Busca, mas não escreve como você quer que ele fale, o que você quer que ele fale. Busque. Esse texto, ele termina de uma forma muito bonita. Porque a segunda coisa que o anjo diz para essas mulheres é, olha, ele não está aqui, e ele faz um comentário. Ele não está aqui como havia dito. Ele não está aqui cumprindo a sua palavra. E olha que bonito, Mateus passa o seu livro, Mateus passa o seu escrito, o tempo inteiro fazendo menção a escritos antigos, mostrando que Jesus cumpria esses escritos antigos. Fazendo menção a palavras que eram poderosas para o povo de Israel, palavras que eram caras para o povo de Israel. E fazendo menção que Jesus estava ali como um cumprimento dessas palavras. E agora, além de Jesus ser o cumprimento das palavras dos profetas, Jesus é o cumprimento das suas palavras e cumpre as suas promessas para os discípulos. E é isso que ele está expressando aqui. Olha, Jesus já havia dito que não estaria preso no sepulcro. Jesus já havia dito que ao terceiro dia ressuscitaria, e o que ele está fazendo é ser um cumpridor das suas promessas. E nós só conseguimos ir até o final das histórias com Deus, nós só conseguimos suportar as derrotas do caminho, nós só conseguimos continuar confiando de que continuaremos caminhando com Ele até o final das histórias, se confiarmos que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E é por isso que ele conclui esse texto dizendo, olha, eu estava com esses discípulos, eu estava com vocês no caminho, estou com vocês ressurreto, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus diz isso para a gente, olha, nas suas derrotas eu estarei com você, nas suas vitórias eu estarei com você, nas suas perdas, o que eu posso te prometer é que eu estarei lá também. Nas suas dúvidas, eu estarei com você. No meio dos seus medos, eu vou estar do seu lado. O que Mateus narrou e os evangelistas narraram é que Jesus estava não na ausência de tempestades, mas na tempestade. Jesus não estava blindando os discípulos da vida, mas enquanto a vida acontecia, enquanto a vida se movimentava, Jesus estava lá com eles. E é isso que ele está reafirmando, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Você não sabe onde Jesus está? Ele está com você, indo para uma audiência judicial. Ele está com você, indo para um exame inesperado. Ele está indo com você para um hospital, receber um tratamento. Ele está indo com você esperar o resultado do Enem. Ele está indo com você. Ele não está, talvez, impedindo que todos os males venham, mas o que ele está fazendo é dizendo que o mal não pode intentar contra um coração que é rendido ao dele. E é por isso que Paulo aplica essa verdade lá em Romanos capítulo 8, dizendo, nada pode nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Jesus, a primeira aplicação é nem a morte. E é isso que Jesus está falando e mostrando para os discípulos. Olha, nem a morte pode me deter, nem a morte pode deter o meu amor. Nada pode separar você do meu amor. Onde Jesus está com você. No meio da consolação que precisamos quando perdemos gente que a gente ama. Jesus está ao nosso lado quando nós estamos clamando para que Ele sustente a saúde de pessoas que não queremos perder. Mas está lá também quando as perdemos. Está lá também quando se levantam e retomam a vida e são curadas das suas enfermidades. Jesus está lá.
E o que a gente precisa continuar crendo e que precisamos, na verdade, usar como um alicerce da nossa alma, como uma âncora da nossa alma, é essa confiança de que Ele está lá. Não da forma que a gente espera, mas está lá porque cumpre as suas promessas, está lá porque se Ele falou, Ele cumpre. Mas há um terceiro movimento e há uma terceira fala aqui que eu acho muito interessante do anjo. E com ela eu queria terminar essa expressão aqui. Ele diz, olha, Ele não está aqui, como havia dito, mas ele faz um convite, que para mim é muito determinante para aquilo que estamos aqui falando a respeito do Natal. Ele diz, venham e vejam. Venham ver o sepulcro, não acreditem só na minha teoria, não. Não estou fazendo um anúncio frustrado e furado. Eu quero mostrar para vocês que o que eu estou falando é verdade. Eu quero mostrar, eu quero testificar, eu quero que vocês testifiquem de Jesus. E aí chama para contemplarem o sepulcro vazio. Eu acho que essa frase do anjo, ela tem como um resumo todo o chamado de Jesus para os seus discípulos, que é resumido ao final desse capítulo. Jesus não poderia, ou o evangelista Mateus não poderia deixar de finalizar o seu livro com o grande chamado de Jesus para aquele grupo de discípulos. Não só provar que ele é o Messias, mas dizer que, crendo que Ele é o Messias, agora vocês convidem as pessoas para olharem. Olha, indo, nós traduzimos esse verso por vão, como se fosse um ato único, mas a ideia do tempo aqui é indo, é um ato contínuo. Indo por todo mundo, indo para todas as pessoas, no convívio das pessoas, o que acontecerá a partir de vocês é que elas vão ver que eu sou o Messias. Agora, esse texto que mostra as minhas ações, ele também é encarnado pela igreja, pela comunidade de discípulos. E a partir daquilo que os discípulos, os 11 discípulos fazem, e a partir desse testemunho dos 11 aos confins da terra, chegando hoje na Praça Seca número 32, em que eu e você cremos que Ele é o Messias, o grande convite é esse, que nós sejamos uma comunidade que não fale somente que Ele é o Messias, que não fale somente que nós temos um livro de regra e prática, mas que nós sejamos a encarnação desse livro, que nós sejamos a encarnação dessa história. Que enquanto nós vamos deixando que Deus construa a nossa história até o final, que nessa história, o capítulo principal ou o enredo essencial da nossa história seja, olha, qualquer momento da minha vida que você quiser olhar para mim, o convite é venha e veja que Ele é o Messias. Venha e veja que Ele está ressurreto. Venham e vejam que o sepulcro está vazio. Venham e vejam que Ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Venham e vejam que Ele tem todo o poder, que Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Venham e vejam, mas vejam pelas minhas ações. Testifiquem a partir de mim. É isso que Jesus está falando. Olha, vão por todo mundo e façam discípulos. Ou seja, a partir de vocês, aquilo que eu fiz, vocês viram em mim, se tornaram discípulos de mim, discípulos de Jesus. A partir dessa nossa relação, agora isso que aconteceu a partir dessa nossa relação, acontecerá com cada relação que vocês tiverem. Por isso que o convite da comunidade de discípulos é que aquele que acredita realmente que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, aquele que acredita que Ele é o ressurreto de Deus, aquele que vê e contempla o túmulo vazio, aquele que acredita que Ele está conduzindo a história e de que nós precisamos ir nas nossas histórias até o final, crendo que Ele cumprirá suas promessas, aquele que acredita firmemente está muito comprometido, está muito preocupado em mostrar essa verdade de vida com as suas ações. E é por isso que a gente tem um tema, o Natal se fez gente. Porque é no nosso fazer diário, é na nossa gente, é na nossa humanidade que nós expressamos o poder e a autoridade de Jesus. É naquilo que sai da minha boca, é naquilo que sai como decisão minha, é naquilo que sai como ato meu, são nos meus comportamentos que eu vou mostrando, eu vou deixando óbvio que Ele é o Messias, de que Ele está encarnado, de que Ele está aqui ressurreto em nosso meio. O convite do Natal não é que a gente conte uma bela história. E aí, propriamente, eu não sei se você já leu um pouco da história do nosso Natal ocidental, das influências europeias e americanas no Papai Noel e nas luzes e tal.
Eles montaram uma boa história, não montaram? Sabe? Disse que Lutero, até Lutero colocava vela nas árvores, né, para iluminar o Natal, né? Imagina se Lutero embarcou na história, imagina se eu não embarco e monto minha árvore de Natal lá. Mas a grande verdade é que esse povo contou uma baita de uma história, mostrando um Natal sem Jesus, porque se preocuparam em espalhar essa história. Agora eu acho que a gente, como detentor da história, como aqueles que são testemunhas fiéis do Natal que brilha de verdade, daqueles que são cheios da luz que ilumina as trevas, a qual dissipa todas as trevas, aqueles que são iluminados pela luz que nada pode apagar, nós sim precisamos fazer da história de Jesus uma história conhecida. Não a partir da nossa retórica, mas a partir da beleza da nossa vida. A partir da coincidência da nossa vida com a vida de Jesus. A nossa vida coincide com a vida de Jesus. A nossa vida reluz a vida de Jesus. E por isso a história de Jesus vai sendo conhecida no seu prédio. Vai sendo conhecida pelo teu vizinho. Não porque na porta está lá o gorro do Papai Noel, ou uma cruz, ou uma estrebaria. Mas porque ele vê nos seus atos. Porque ele vê nas suas ações, ele vê nas suas palavras, ele vê no seu dia a dia. Não porque na sua mesa você vai montar um presépio, um trabalho, mas porque no trabalho você é cheio da luz de Jesus. O convite do texto e o convite de Mateus para os discípulos é que eles não fossem como os guardas, que sempre resistiram, que eles não fossem como os sacerdotes, que sempre resistiram à ideia de aceitar que Jesus é o Cristo. E de que, na verdade, que quando encontramos com esse Cristo, as nossas convicções e posturas precisam mudar. A nossa vida muda completamente, para que, na verdade, nós sejamos realmente como aqueles que iluminam a cidade, como Jesus falou. É assim que ele começa o ensino para os seus discípulos. Olha, vocês são sal e luz. E é isso que eu queria lembrar para nós, como igreja, nessa manhã, que nós somos sal e luz, a partir daquele que tem construído a nossa história, do início ao fim, a partir daquele que cumpre as suas promessas e a partir daquele que se movimenta conosco. Que nós sejamos a luz do Natal, iluminando a nossa casa, o nosso prédio, a nossa vizinhança, iluminando o nosso trabalho, e que onde nós estivermos o Natal esteja presente, porque Jesus está conosco, sendo representado por nós. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Permita orar por você. Senhor, muito obrigado por essa manhã na tua presença, na tua casa. Muito obrigado pela oportunidade de meditarmos na tua poderosa palavra. Obrigado, Senhor, porque teu Espírito aqui aplique em nossas vidas e nos ajuda, Deus, a entender aquilo que precisamos ajustar realmente para, muito além de ouvir e gostar, vivenciar aquilo que ouvimos. Senhor, capacita os nossos corações aqui a vivermos a tua presença e a identificarmos, Senhor, a deixarmos evidente, Senhor, a tua presença em nossos corações. Que o Senhor nos ilumine, Senhor. Sim, que possamos ser aqueles que confiam na tua palavra. Às vezes estamos aqui passando por histórias muito complicadas, por fases muito complicadas. Mas nos ajuda, Senhor, a entender onde o Senhor está. Nos ajuda a continuar confiando de que tu continuarás cumprindo as suas promessas em nossas vidas. De que o Senhor há de conduzir a nossa história até o fim, Pai. E que enquanto esperamos essas histórias terminarem, que nós possamos caminhar testemunhando, Senhor, do teu amor, da tua presença nas nossas vidas. Que seja assim, Senhor, sobre cada vida e cada família aqui, no precioso nome de Jesus. Amém e amém.